Bom, gente, nesse vídeo eu vou tratar de um tema relativo à locação não residencial, especificamente ao direito do locatário em renovar a locação não residencial. Ah, Rafael, você está falando então da locação comercial, industrial? A lei de locações, a lei 8245 de 91, ela não traz mais essa classificação, essa distinção entre locação comercial, industrial e não residencial. Ela trata num capítulo só essas espécies sob o título de locação não residencial. Então a gente abandona o uso dos termos de locação comercial, locação industrial e passa a tratar como locação não residencial. E aí, por que esse tema da renovação, da possibilidade de renovação do contrato é um tema instigante, é um tema bacana de se falar? Porque, primeiro, criou-se mais um mito no mercado que o contrato de locação não residencial para o exercício de uma atividade comercial, industrial que seja, tem que ser de 60 meses. Ou um contrato menor que 60 meses é ruim. Não tem bom nem ruim, assim como o prazo da locação na locação residencial. O prazo da locação, seja na residencial, seja na não residencial, ele é livre. Aqui na locação não residencial, fazer um contrato com mais de 60 meses ou menos de 60 meses é permitido. O que você vai ter são efeitos distintos para um contrato com 60 meses ou mais ou menos de 60 meses. São efeitos, mas não há contrato ruim, não há contrato bom. O que acontece? A lei de locações, lá no artigo 51, para que o locatário tenha direito à chamada renovatória, que é continuar naquele imóvel desempenhando as suas atividades laborativas, ela exige três requisitos. Três requisitos, que eu vou ler para vocês aqui, são os incisos 1, 2 e 3 do artigo 51. E fala assim, quais são os requisitos? Contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado, o prazo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos e que o locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Então são esses três requisitos que o locatário precisa preencher para que ele tenha direito à renovação do contrato. E aí passou-se a adotar uma prática no mercado, alguns locadores, alguns corretores que fazem a gestão de contratos não residenciais, algumas imobiliárias, de fazer o quê? Obviamente, né, quando o corretor faz isso, quando a imobiliária, o escritório faz isso, é por uma orientação do locador, é por uma exigência do locador. E aí alguns locadores preferem fazer contratos com prazo menores que 60 meses, para que o segundo requisito dos três que o locatário necessita não seja cumprido, que é o prazo de contrato de 5 anos. E aí não enseja para ele o direito à renovação. Perfeito. O que vai acontecer? Se eu faço um contrato, celebro um contrato de 48 meses, um contrato de locação não residencial de 48 meses, ao final do contrato, eu chego lá e digo para o locatário, locatário, quero o imóvel de volta. Não há o que se discutir, porque ele não cumpriu com essa segunda exigência, com esse segundo requisito, para que ele tenha direito à renovatória. Só que a gente sabe que a locação, principalmente a não residencial, ela está passando por um momento de dificuldade. Não é toda hora que se encontra um bom locatário, não é toda hora que se encontra um locatário disposto a abrir um novo negócio, não é toda hora. Então o locador tende a querer o quê? Manter aquele locatário, mas não quer dar direito à renovatória a ele, quer a possibilidade de tirar aquele locatário do imóvel ao final do contrato. E aí o que ele faz? Um contrato de 48 meses, ou 12, 24, 36, 30 meses. E ao final desses contratos, ele vai fazendo novos contratos, sucessivos contratos, com a ideia de que, ao final de cada contrato desse, eu posso ir lá extinguir essa locação se eu não quiser mais esse locatário. Só que o inciso 2 do artigo 51 traz um instituto chamado accessio temporis. O que é accessio temporis? Ainda que o locador faça diversos contratos de 12, 24, 30, 48 meses, se a soma desses contratos atinge os 5 anos, gera direito para o locatário de renovar. Gera direito. Vou ler aqui o trecho do inciso 2 que traz a accessio temporis. Diz assim: ou
a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. Alguns locadores fazem o seguinte: o contrato termina, ele deixa um lapso de tempo sem contrato nenhum e depois celebra outro, achando que com isso ele pode burlar a lei. Mas o locatário tem meios de provar que aquela locação continuou. Como? Recibo de pagamento. Não tem contrato, mas ele está pagando o aluguel normalmente, então ele consegue provar a accessio temporis, que havia naquele período um contrato verbal, ou que aquele lapso temporal só teve o intuito, ou não, né? Só teve o intuito de burlar a lei. E aí ele vai conseguir renovar o contrato, tá? Por conta da chamada accessio temporis. Perfeito. Surge outro problema, outra questão. Não é nenhum problema, uma questão. Por quanto tempo ele vai ser renovado? Vamos imaginar a seguinte situação. Contratos de 12 meses foram sendo celebrados e atingiram lá os 60 meses. A lei diz que a renovação será por igual prazo. Ah, Rafael, então a renovação, nesse caso, será por 12 meses? Não. No caso de accessio temporis, a renovação será por 5 anos. Então, se eu tenho uma sequência de contratos de 12 meses, de 24, de 30, 36, 48, e o locatário vai exercer a sua renovatória, porque foi negada lá pelo locador, essa renovação será por 5 anos. Até porque o locatário ele tem que manifestar a intenção dele de renovar o contrato em um prazo entre 6 meses a 1 ano do término do prazo do contrato vigente. Então não teria lógica, em vários contratos de 12 meses, ele já celebrar o contrato informando que quer exercer a renovatória, né? Não teria coerência, porque senão ele não cumpriria o prazo, toda vez ele celebra e informa, seria incoerente, né? Mas quando essa soma dos 60 meses, dos 5 anos estiver próxima, ainda que sejam contratos de 12 meses, aí sim, ele celebra o último contrato de 12 meses que vai atingir os 60 e diz: vou exercer o meu direito à renovatória. Ou ele espera os 6 meses anteriores para falar isso. E aí o locador vai dizer: não, você não tem direito à renovatória porque são contratos de 12 meses. O que ele vai dizer? Locador, ocorreu aqui a chamada accessio temporis. A soma dos contratos é igual ou maior a 60 meses, a 5 anos. Então a lei me garante que eu tenho direito à renovatória. E vai ter se os outros 2 requisitos estão presentes e completa os 3. A accessio temporis, que ele conseguiu comprovar, o contrato por escrito com prazo determinado e que ele esteja no mesmo ramo de atividade por no mínimo 3 anos ininterruptos. E aí outra questão mesmo ramo de atividade. Então, obviamente, se ele tinha lá uma oficina mecânica e muda para uma padaria, ele mudou o ramo. Essa padaria, para que ele tenha o direito à renovatória e em estando autorizado, obviamente, essa mudança de ramo no contrato, tem que estar funcionando pelo menos há 3 anos. Mas e se ele tinha lá uma lanchonete e transformou num restaurante? Ele mudou de ramo? A melhor doutrina, a melhor jurisprudência entende que não, ele não mudou de ramo, porque ele está no ramo alimentício e continua. Óbvio que isso vai ser analisado caso a caso. Aqui necessita de uma análise judicial para determinar se efetivamente houve ou não a mudança de ramo. Nesse caso específico, que eu falei de lanchonete para restaurante ou vice-versa, é um caso concreto em que o judiciário já se manifestou no sentido de que não houve mudança de ramo. Mas se ele está no mesmo ramo, vai ter direito à renovatória. Cumpridos os 3 requisitos, e aí essa forma de tentar burlar a lei que alguns locadores usam de fazer contratos curtos, ela não vai funcionar, óbvio. Se ele faz um contrato com menos de 5 anos e já no primeiro vencimento do contrato ele pede o imóvel, aí infelizmente o locatário não vai ter do que socorrer. Mas se ocorrer a chamada accessio temporis, inócua é a vontade do locador de retomar o imóvel por conta da própria disposição da lei, perfeito? Então fica aí mais essa dica, porque eu tenho recebido algumas perguntas sobre isso. Vou até ler uma que veio no nosso grupo do WhatsApp, e a pergunta foi: boa tarde, Rafael. Contrato não residencial feito com prazo de 36 meses, que já terminou em julho de 2019, porém até agora não foi feita a renovação.
No caso agora, fazendo um novo contrato com prazo de 30 meses, daria direito à renovatória? A resposta está aí no que eu acabei de falar. Se os prazos somados completam os 5 anos, sim, ele vai ter direito à renovatória porque ocorreu a chamada accessio temporis. Perfeito? Então, grande abraço, obrigado pela atenção. Espero ter ajudado aí e ter tirado mais essa dúvida que é recorrente aí no meio da alocação. Um abraço e até mais ver.